Salve galera! Hoje a gente vai iniciar o estudo dos nervos cranianos e para isso é necessário que a gente remonte a alguns conceitos de neurofisiologia, neuroanatomia e também até de filogenética para avaliar como que esses nervos se organizam, como eles inervam, quem eles inervam, qual sua funcionalidade. E para isso a gente vai analisar a modalidade funcional envolvida com cada nervo craniano. Modalidade funcional, como assim, irmão? Deixa eu te explicar. Na medula espinal, quando a gente vai ver a inervação do aparelho musculoesquelético, a gente vai ver que na pele existem aqueles dermátomos que, por meio de neurônios pseudonipolares, enviam até o sistema nervoso central informações somestésicas. Até aí tudo bem, nada diferente, nada de novo. Quem seriam essas informações somestésicas? Tato, dor, temperatura, pressão, propriocepção, certo? E aqui, no corno ventral da medula espinal, a gente vai ter um neurônio multipolar que vai ficar encarregado de inervar músculos estriados esqueléticos. Até aí tudo bem, nada de dor. Nada de novo. Tudo isso, esses dois componentes básicos do aparelho locomotor, eles são uma parte de uma divisão bastante específica do sistema nervoso, a divisão somática. Somática diz respeito à vida de relação. Vida de relação, de que forma se dá isso? Bom, é a nossa vida de se relacionar com o ambiente que nos cerca. Somático contrasta com o visceral. Visceral diz respeito à vida vegetativa. Como o sistema nervoso central é capaz de integrar a função que está ocorrendo dentro do seu próprio organismo. Lembrando que as modalidades do sistema nervoso são aferente e eferente. Está chegando, está saindo informação. Está chegando informação e está saindo um comando, na verdade. Até aí, tudo bem. Quando a gente vai analisar, então, as modalidades funcionais propriamente ditas dos nervos cranianos, a gente traz uma tabelinha bastante interessante. Para sermos práticos e sucintos, a gente vai ver que o sistema nervoso central ele se organiza em aferente e eferente. Isso aí não é novidade. Quanto à divisão aferente, ela pode ser tanto somática quanto visceral, tanto relacionada com o posicionamento do indivíduo no ambiente que o cerca, quanto visceral, que é o posicionamento do indivíduo, quanto a funcionalidade no interior desse indivíduo. Tudo bem? Ineferente, da mesma forma, somático e visceral. E cada um vai se subdividir mais uma vez, à exceção do eferente somático, que só é geral. Por quê? Porque a espécie humana ainda não desenvolveu o gene X, porque ainda não temos superpoderes dos mutantes. Ainda não temos neurônios que vai dar comando para os nossos olhos disparar raio laser para ser um sentido especial. Ou pelo menos uma referência especial, né? Mas até aí tudo bem. Até aí é meme, a gente só tem eferente somático geral. Mas todos os outros vão ter geral e especial. Um aspecto aqui que eu queria destacar, que gera muita dúvida, está relacionado com os sentidos especiais. Quem seriam os sentidos especiais? Seria a visão, seria a audição, seria o equilíbrio, representado lá pelo aparelho vestibular, seria também a olfação e a gustação. Esses dois últimos que eu acabei de escrever aqui, olfação e gustação, apesar de eles nos situarem no ambiente que nos cerca, eles fazem parte da modalidade aferente, visceral, especial. Por quê? Sendo que eles poderiam muito bem ser somáticos. Cara, por questões filogenéticas. Os neuroanatomistas e neurofisiologistas classificam a olfação e a gustação como uma modalidade aferente, visceral e especial. Contrastando com a visão, a audição e o equilíbrio, que são aspectos aferentes, somáticos, está relacionado com a vida exterior. Eu preciso da minha visão para me situar no espaço, juntamente com o equilíbrio. Preciso da audição para ouvir um predador, lá nas épocas em que estávamos nas savanas, né? Daí são sentidos que nos posicionam no ambiente. E são especiais, porque são sentidos especiais. Tudo bem? Continuando. Então, dando uma analisada nessa tabelinha, a gente já está por dentro de entender como que se dá essa organização. Uma outra coisa que eu queria destacar até, falando um pouquinho mais sobre olfação e gustação. Primeiramente, sobre a olfação, a gente vê que não tem um núcleo relacionado com a olfação no tronco encefálico. Primeiramente porque a olfação ela é uma projeção do telencéfalo
O trato e bulbo olfatório são projeções do telencéfalo. Aqueles neurônios bipolares existentes lá na mucosa olfatória são os nervos olfatórios propriamente dito, C1. Enquanto que a retina, o nervo óptico, o quiasma óptico e o trato óptico são expansões também do diencéfalo e por isso não vai ter nervos cranianos relacionados com a olfação nem com a visão no tronco encefálico. Em relação à gustação e mostrando por que filogeneticamente ela é um sentido aferente visceral, em especial, o destaque aqui é para visceral, está relacionado com o seguinte: existe no tronco encefálico um núcleo chamado núcleo do trato solitário. Esse núcleo é o principal núcleo aferente visceral, seja geral ou seja especial. Foda-se. Ó, desculpa, tanto faz. Ele é um núcleo aferente visceral. Em que sentido? No sentido de que o nervo vago e o nervo glossofaríngeo e o nervo facial vão fazer sinapse nesse núcleo. O vago e o glossofaríngeo, no seu terço inferior, vai estar levando informações para esse camarada sobre a situação das vísceras do corpo humano. Enquanto que no seu terço superior, o sétimo par de nervo craniano, nervo facial, vai estar levando para esse mesmo núcleo informações sobre a gustação, os dois terços anteriores da língua. O que acontece? Por essa organização no mesmo núcleo, esse ser um núcleo primitivo, a gente vai classificar ele como um aferente visceral. Da mesma forma, o sistema olfatório aqui, ó, o bulbo olfatório, o trato olfatório, eles vão se projetar para áreas primitivas do nosso córtex cerebral. Para o corpo amidaloide, para o córtex piriforme, parahipocampal, giro parahipocampal, que são áreas primitivas e por isso, talvez, os neuroanatomistas, neurofisiologistas tenham falado que a gustação e a olfação são viscerais, certo? Mas tudo bem, vamos então entrar nessa tabelinha. Nessa tabelinha, a gente vai ver o seguinte: a gente vai ver que existe uma aferência somática geral, que está relacionada com somestesia. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa mesma tabelinha, uma aferência somática geral relacionada com somestesia. É tudo isso que a gente representou aqui, ó, essa somestesia. Eu vou ter receptores localizados na pele, seja terminações nervosas livres, terminações de Merkel, o próprio pelo tátil tem uma função aqui de sensação de tato, Pacini, Meissner, Krause, Ruffini, todos esses camaradas são órgãos do sentido do tato. Por isso, por ser tato, tato não é um sentido especial, por isso que ele se classifica como aferência somática geral. Tudo isso vai captar informações estereoceptivas, exteriores ao organismo, fazendo com que ele se posicione no ambiente, com que ele interaja com o ambiente, com que ele entenda o que o ambiente está fornecendo para ele. Além disso, eu vou ter a propriocepção como uma característica aqui, ó. Na estereocepção, talvez eu não tenha sido claro, eu vou tentar ser agora, vai ser dor, temperatura e tato. Seja pressão, sensibilidade vibratória, tato protopático, tato discriminativo, é o tato, tudo bem? E aqui na propriocepção é a nossa capacidade de entender como que o nosso corpo está posicionado no espaço, sem com que para isso a gente se utilize do sentido da visão. Por exemplo, o que acontece? A gente já viu falar muito sobre um tal de reflexo patelar. Suponhamos que esse aqui seja o quadríceps, vem um neurologista e bate no tendão do quadríceps, no tendão patelar. Ao bater no tendão patelar, ele está distendendo as fibras musculares. Dentro das fibras musculares existe um tal de fuso neuromuscular, que é um órgão sensitivo, ou seja, um órgão aferente, relacionado com o reflexo patelar. Quando distendido, esse fuso neuromuscular lhe manda uma informação para o sistema nervoso central, a nível da medula espinal, isso é importante. Medula espinal ela tem a capacidade de interpretar, falar, poxa, está distendendo, se eu não contrair esse músculo, talvez ele se rompa e isso não é legal, é prejudicial. Daí eu vou ter uma resposta eferente que vai coordenar a contração desse músculo quadríceps, evitando com que ele se rompa. Isso diz respeito à propriocepção, mas também existe uma propriocepção relacionada com a organização, minuto a minuto, instante a instante, milímetro a milímetro do movimento muscular. Quem que vai fazer isso vai ser o cerebelo. O cerebelo, coordenando a atividade muscular, ele vai receber constantemente aferências desse fuso neuromuscular, desse complexo tendinoso de Golgi,
por meio de toda uma organização do sistema nervoso central que a gente estuda em neuroanatomia, mas constantemente esse camarada vai estar recebendo, o cerebelo vai estar recebendo essas informações para poder organizar e modular como se dará o movimento. A estereocepção, então, e a propriocepção são sentidos somáticos gerais, são aferências somáticas gerais. Tudo bem? Quanto às vísceras, a gente vai ter uma aferência visceral geral, que está relacionada com a sensibilidade visceral. Eu vou, então, capturar estímulos que estão acontecendo dentro do meu trato gastrointestinal, por exemplo, ou dentro dos meus vasos sanguíneos. A exemplo, eu trouxe aqui um baroreceptor, localizado tanto no seio carótido como no arco da aorta, que vai estar relacionada a levar para o sistema nervoso central, por meio de tanto nervo vago quanto glossofaríngeo, informações sobre o pH sanguíneo, se ele está ácido ou se ele está básico, ou sobre a pressão sanguínea circulante. Isso não são sentido consciente, e porque está relacionado com as vísceras, é uma aferência visceral geral, certo? Dando continuidade. Eferente somático geral. Eferente somático geral, como eu comentei mais cedo, está relacionado com a inervação dos músculos. Os músculos estriados esqueléticos, à exceção daqueles músculos que inervam daqueles músculos que se originaram, na verdade, dos arcos faríngeos, está relacionado com a embriologia isso aqui. Quando eu estiver falando de eferência visceral especial, comento mais. Mas todos os músculos estriados esqueléticos do corpo humano, à exceção daqueles que se originaram dos arcos faríngeos, serão modulados por uma eferência somática geral. Certo? Quanto à eferência visceral geral, a gente está falando daquela divisão autônoma do sistema nervoso. O sistema nervoso autônomo, que seria tanto o aspecto parasimpático como simpático. E para isso, é necessário que a gente sempre tenha, aqui na eferência visceral geral, 2 neurônios na via. Certo? Aqui nessa imagem, a gente pode ver essas eferências com mais propriedade. Lá no corno anterior da medula espinal, vai ter aquele neurônio multipolar relacionado com a inervação do músculo esquelético. Daí ele trafega, o axônio desse neurônio trafega em nervos periféricos até alcançar o músculo esquelético, lá naquela placa motora, onde ele libera acetilcolina, e a acetilcolina transfere o potencial de ação do axônio para o músculo, fazendo com que ele se contraia. Essa é a eferência, o comando, referente a comando, eferência somática geral. Falando um pouquinho agora sobre a eferência visceral geral, a gente vai ver o sistema nervoso parasimpático e o simpático atuando. Bom, para isso eu falei que existem dois neurônios nessa via. E esses neurônios, o seu primeiro neurônio, também chamado de neurônio pré-ganglionar, o segundo é o pós-ganglionar, o pós-sináptico, tanto faz. Esse primeiro neurônio, ele tem uma organização no sistema nervoso central específica. O simpático, ele é tóraco-lombar. O corpo celular desse neurônio está localizado em segmentos de T1 a L2 da medula espinal. Enquanto que o parasimpático, ele é crânio sacral. O que isso quer dizer? Quer dizer que o corpo celular desse neurônio parasimpático vai estar relacionado tanto com o tronco encefálico quanto com o sacro. E o que acontece? O tema dos nossos estudos são os nervos cranianos. Então, a gente pode supor que não tem atividade simpática desses nervos cranianos. Por quê? Porque eles se originam nos segmentos tóraco-lombares. Quando os nervos cranianos emergem lá do crânio, eles vão carregar consigo fibras parasimpáticas. Mas só alguns desses nervos cranianos, não são todos. A exemplo, C3, C7, C9. Ao longo das aulas, a gente discute quais são essas funções mediadas pelos nervos cranianos. Mas, basicamente, eles vão mandar contrair músculo liso e glândulas associadas. Tudo bem? O vago também vai ter uma menção, só que não está relacionado ao estudo de cabeça e pescoço. Ele é o principal nervo parasimpático efetuador no tronco e no tórax e no abdômen. Ele vai se estender até a flexura cólica esquerda, dando comando motor para músculo liso e para glândulas. Só que a nível cervical, a gente não vai ver essa função parasimpática do vago. Ela começa a aparecer, começa a se tornar evidente no tórax. Tudo bem? Então, como a gente estava comentando,
os nervos simpáticos, eles vão se originar de T1 a L2, são por isso tóraco-lombares, vão ter o seu segundo neurônio da via localizado ou numa cadeia ganglionar simpática, que está posicionada paralelamente à coluna vertebral, ou próximo das vísceras. Em Anato 2 a gente estuda isso com mais propriedade. Estou querendo só que vocês saibam que esse componente eferente e visceral geral faz uso de 2 neurônios na via. Quanto à glândula adrenal, as suas células enterocromafins, elas são neurônios diferenciados, são neurônios endócrinos. Ou seja, quando chega aqui por meio do neurônio pré-ganglionar, lá na glândula adrenal, o estímulo, esse segundo neurônio da via, que agora é uma glândula, ele vai secretar adrenalina no sangue, dando aquela característica de luta ou fuga, né? Flight or fight. Os neurônios parasimpáticos, como eu estava comentando, eles serão bem evidentes no nível sacral da medula espinal, ou então lá no tronco encefálico, através de alguns núcleos. A gente vai comentar sobre eles no transcorrer dessas aulas.